Ô, Mauro, dá um play aí sobre o Botafogo, só para depois a gente entrar no Corinthians. Líder e ganhou esse jogo aí contra o Fluminense. Felipe Ganhou Melo. graças a um. Aliás, o Felipe Melo e o Ryan, né? É brincadeira, né? Nossa. A bola com o Ryan. Não, cara, não se atravessa a bola na frente da área, isso aí o brasileiro sabe desde a Copa de 82, Toninho Cerezo, né? Agora, recuar a bola na direção do goleiro, no meio da defesa, pô, peraí, o cara. Não dá. Deu o gol para o Palmeiras. E o Felipe Melo deu o gol para o Botafogo. Né? Diferença é que um garoto, um menino, né? Cometeu um erro, é coisa da juventude também, se apavorou, sei lá o que aconteceu, foi seguro demais. Agora, um cara experiente que nem Felipe Melo, dá o mole que deu pro Gregor ali, pelo amor de Deus, teve a cara de pau de reclamar de falta. E o mais irônico é que ele só entrou no jogo na sexta substituição porque o Nonato saiu com a pancada no rosto ali, então certamente o Fluminense alegou ali a questão do risco de concussão e tal, para entrar. Era melhor não entrar ninguém. Algum jogador seria recuado para fazer aquele papel ali de zagueiro e provavelmente não faria a bobagem que fez o Felipe Melo. O Mano não ia colocar o Felipe Melo. Colocou porque machucou um jogador, ele colocou outro e aconteceu aquilo. Quer dizer, é o risco de ter o Felipe Melo do banco também, né? Tem menor condição mais de ser um jogador profissional, já deveria ter parado, mas o Fluminense renova contrato com esses personagens, contrata outros veteranos. Né? O Douglas Costa foi para a Austrália, o Renato Augusto não sai do banco de reservas, e aí aconteceu. O Luiz Henrique fez o gol, o Botafogo tem 7 vitórias seguidas sobre o Fluminense. É uma freguesia absurda, é impressionante. E não é, essa freguesia não pega só esse período agora do Botafogo muito fortalecido. Vem lá de trás. São 7 jogos, gente. É pancada atrás de pancada. O Botafogo no Maracanã, no Engenhão, onde for. Aliás, o Botafogo fez 6 pontos do Maracanã nesse brasileiro. 3 no Flamengo e 3 no Fluminense. Venceu os 2 times que mandam seus jogos no Maracanã. Isso também é relevante aí no contexto desse Brasileirão que ele vai liderando. Mas foi um presente, o jogo caminhar para um 0-0 e estava todo mundo meio satisfeito ali também, Botafogo com o time misto, Fluminense com um pontinho que ele ficava um pouquinho acima ali, acima do Corinthians, e de repente o Felipe Melo entrou em ação. Mas quem tem Felipe Melo está arriscado a corre esse tipo de risco, né? E foi o que aconteceu. Essa bola cruzada na área, essa bola cruzada na área começou no sábado. Tem que fazer um registro. Tem que fazer um registro sobre o que aconteceu mais uma vez no estádio do Grêmio. O Carlinhos foi chamado de macaquinho por alguém na hora que ele está entrando no vestiário expulso de campo. Isso. É verdade. Há que se apurar. Não Eu só queria dizer que essa coisa de cruzar a bola na área, a lá Toninho Cerezo, começou no sábado com Bruno Guimarães, no jogo do Newcastle contra o Fulham. Foi um negócio absurdo. É verdade, teve esse lance. Juca, e o Corinthians em estado de graça? Depay, Romero faz gol, 3-0 sobre o Atlético Goianiense. A rodada só não foi perfeita porque o Vitória ganhou. De resto deu tudo certo. E já tá já avançou na Sul-Americana, amassou o Fortaleza. Mas mesmo. Não, ainda não avançou. Já avançou? Você já eliminou o Fortaleza? Ainda não avançou. Já eliminou o Fortaleza. Tá gravado aqui. Já eliminou o Fortaleza. Já eliminou. Atenção, hein? O âncora, pessoal do Fortaleza, é Lion que chama agora, eu detesto esse negócio. Leão do PC. Leão do PC. Leão do PC, o âncora eliminou o Fortaleza, hein? Sexta-feira a gente conversa. Eu não acho nenhuma precipitação, viu, Mauro? Eu acho que é mesmo uma provocação para acicatar o time do Fortaleza. Sim, é isso. É isso, o âncora é malicioso, ele tem veneno. Porque ele já está pensando... Por isso estamos rompidos há semanas, há meses. Exato, há meses. Não, ele já está pensando no que será enfrentar o Corinthians classificado, né, na Copa Sul-Americana lá em Brasília. Então ele está tentando ver se o Fortaleza apronta aqui. Eu entendo. Agora, veja, até mesmo esse resultado do Vitória tem um fator que você pode olhar para o copo meio cheio. Trouxe o Juventude para a briga. Então, na briga, Vitória, Juventude, Criciúma, Bragantino, o Corinthians tende a levar vantagem porque gastou tudo que gastou para montar um time e terá time em melhores condições do que esses. Então, acendeu uma luz no final do túnel para o Corinthians essa rodada. Mais a derrota do Fluminense, embora o Fluminense ainda com um jogo a menos. Mas acendeu.
sim, uma luz no fim do túnel em relação a rebaixamento. Agora, claro, o clima mudou. Mudou com a vitória sobre o Fortaleza, já havia mudado de alguma maneira com a vitória sobre o Flamengo, e aí essa contratação milionária que ainda há que ser testada, né? A vitória das Brabas também colabora para o clima. O clima de manhã lá em Itaquera estava uma coisa assim de futebol masculino, uma festa e empolgação e tudo mais. A hegemonia do time feminino é menor do que já foi nos anos anteriores. O time mudou muito, o treinador mudou, não é a mesma qualidade de futebol, pelo menos por enquanto, mas tem um clima favorável no Corinthians que precisa ser mantido amanhã. Eu não tenho a mesma certeza de que tem o âncora em relação ao Leão do Psi. Também detesto essa história do Lion, acho uma bobagem, uma coisa, uma papagaiada. Mas não descarto o Fortaleza, porque o Fortaleza tem um time melhor do que o do Corinthians. Se vai conseguir enfrentar. Se vai conseguir. Oi? Se vai conseguir enfrentar Itaquera, não sei. Não sei, porque amanhã o clima vai estar de empurrar o time, sem dúvida alguma. Mas não está terminado. Poderia ter eliminado o Fortaleza no primeiro jogo se o Magno, o Thales Magno, não perde 2 gols que a avó dele faria. Ali sim, com 4-0, era fatura liquidada. Com 2-0, não é uma fatura liquidada, embora o Corinthians seja favorito para ficar com a vaga. Arnaldo, me ajuda aí, vai. O Corinthians já passou, me ajuda. Já escapou do rebaixamento, ou não? Quem perde por 2 gols em casa na eliminatória está virtualmente eliminado mesmo. Você não precisa ter tanta cautela, né? De fato, o Corinthians é muito forte em casa. E quem perde por 2 gols em casa já tá. E acho que o Fortaleza teve uma reação importante no Brasileiro no jogo seguinte contra o Bahia para se manter na zona de Libertadores, pelo menos para o ano que vem. É isso, e acho que tá muito digno. A campanha no Brasileirão é muito boa. Também não acho que tenha forças para buscar Botafogo e Palmeiras, mas se ficar entre os 4, será um grande feito. Vai jogar Libertadores, fase de grupos lá no ano que vem. É isso. Perdeu 2-0 na ida, e aí... E é assim, né? Eu já não acho hoje. Que tá. A gente tem cheio de dedos para falar do Corinthians. Depois da janela do meio de ano do Corinthians, quando contratou 500 jogadores, vários titulares, o time do Corinthians e o elenco do Corinthians já não são aqueles que a gente falava do primeiro turno. Não, é outra coisa. Se você reparar como está jogando hoje o Corinthians, o grau de confiança, Coronado entrando, como foi bem em Fortaleza, entrou bem contra o Atlético Goianiense, tal. O estágio de confiança do Corinthians é bem grande. O Corinthians tem boas chances nas 2 Copas. E tem boas chances de escapar. Porque investiu para isso, rasgou, arrombou o cofre, fez de tudo. E hoje o time do Corinthians tem vários bons jogadores. Mudou muito a realidade do Corinthians. Foi o time que mais mudou depois da janela de meio de ano. Mais até que o Botafogo. Que o Botafogo já era bom, ficou melhor ainda. O Corinthians era ruim e ficou bom. O time do Corinthians tem muitos bons jogadores. E assim, não dá para medir o nível. Se você pegar só os jogos do Brasileiro, os 2 últimos, ele pegou o melhor time e perdeu no Newton Santos, 2-1 para o Botafogo. E pegou o pior time e ganhou em Itaquera. Esses 2 jogos não são o parâmetro. É a sequência que vem o Corinthians e como ele melhorou nos últimos tempos. E ele pode encarar o Flamengo hoje numa semifinal de Copa do Brasil? Pode. Ele pode chegar a final da Sul-Americana, se passar do Fortaleza, praticamente já passou, é Atlético Paranaense ou Racing, então ele tem chance de sonhar com as 2 Copas, sim. Agora, e o Corinthians hoje não vive a paura do rebaixamento, não vive mais, é que o Juca falou, o clima é outro, é completamente outro. Ainda não saiu, e tem em 11 partidas, 6 em casa agora no Brasileiro, 5 fora. Uma delas, o São Paulo vendeu o mando para Brasília. O Corinthians não tem muita dificuldade de ganhar no Morumbi nos últimos anos, vai jogar em Brasília. Mesmo que for torcida única, é um campo neutro.
Eu acho que o Corinthians está num caminho bem diferente do que estava há 40 dias aí, antes de ter essa janela de meio de ano. Saíram do banco no sábado 2 jogadores que somados custam perto de $1 milhão mês. É isso mesmo. Memphis Depay e Igor Coronato. Os dois juntos custam quase... Talvez custe isso com os encargos, né? Que um é de 3 milhões, outro de 2 milhões. 5 bilhões de reais. Se meter os encargos aí, 5,4 mais ou menos daria aí $1 milhão mês. $1 milhão mês, 2 jogadores saíram do banco. E aí a importância de se falar da inexistência de fair play financeiro. Os adversários do Corinthians na luta contra o rebaixamento são times de orçamento modestos que não estão se endividando até a raiz dos cabelos. Estão lutando com as armas que eles têm. E o clube que deve 2,3 bi, segundo a sua diretoria revelou na semana passada, né, os números atualizados, contrata a rodo. Problema nenhum. Vamos lá. Então vai escapar. Claro que vai escapar do rebaixamento. Agora, é correto isso? É honesto isso, esportivamente falando? Tem cabimento isso? Com todo o tamanho que tem um Corinthians, precisar disso é para ganhar do Criciúma, do Vitória, desses times que estão ali, Cuiabá, né, Juventude. O Bragantino não conta que o Bragantino pertence a uma multinacional. Está louquinho para entrar nessa brincadeira também, né? Que está muito mal o Bragantino. Né? Já entrou na brincadeira, está na briga ali também para não cair. Uma péssima campanha do Bragantino. Mas, porra, não dá, né? Não tem cabimento isso. Não é possível. E tem colegas que fazem, não, sempre foi assim. Muita coisa sempre foi assim, né? E mudou na sociedade e no futebol. Isso não é correto, isso não está certo. Coloque-se no lugar dos torcedores desses times. Estão lutando com as armas que têm contra um adversário que é muito maior, mas que não deve a Deus e ao mundo, tem uma dívida colossal, e contrata jogadores caríssimos como se não houvesse amanhã. Lá depois, na frente, vê o que acontece. E eles é que vão, um deles é que vai vagar, vai passar uma temporada, pelo menos, na Série B, e o Corinthians vai escapar. É absurdo. Simplesmente absurdo isso aí. Mauro, tem um detalhe adicional, né? Quando você fala $1 milhão por mês, resta saber se paga, né? Resta saber se paga. O patrocinador vai pagar, né? O patrocinador vai pagar. Essa história se repete. O patrocinador está com as contas bloqueadas, Mauro. Pois é, mas o pessoal acredita. E sabe o que me impressiona, Juca? Assim, existe, assim, eu conheço vários corintianos, pessoas... Tem aquele torcedor que não pensa muito e tal, né? Mas tem pessoas esclarecidas, pessoas sabem que você... E que também embarcam nessa onda. Outra coisa que é importante pensar, qualquer coisa vira SAF. As pessoas continuam achando que a SAF é um mundo maravilhoso. Pesquisem sobre times que têm donos do futebol internacional. Histórias de sucesso e histórias de fracassos retumbantes. Claro, tem de tudo. Claro. Aliás, o Lyon continua com problemas lá na França e pertence ao mesmo grupo que é dono do Botafogo. Isso. A vida não está fácil para o Lyon, que é um dos grandes da França. Aqui, o Jean Marcelo fala, boa parte da mídia já passando pano para gastação de dinheiro desenfreada. Diz aqui o Jean Marcelo, o Manchester City também. Jean Marcelo, boa parte da mídia já passando um pano para essa gastação de dinheiro desenfreada lamentável, diz ele aqui. E também mais mensagens aqui, eu já vou pegar aqui. Bom, o implacável Ricardo falou, o falecido Domingo Bosco dizia, o risco de você ter um jogador ruim do elenco é que um dia ele acaba jogando. Felipe Melo é um ex-jogador em atividade, diz aqui o implacável Ricardo. E o Alexandre ótima lembrança, Domingo Bosco. Faltam 500 likes. Faltam 500 likes. E o Alexandre Correia fala, Flamengo em 2025 precisa ter goleiros que não sejam braço de pinguim. E o árbitro amarelou para expulsar o Marcelo. Vergonha. VAR também amarelou. Braço de pinguim é novo. Braço de pinguim é bom. Essa é nova, hein? É novidade, hein? Eu vou apurar. Braço de jacaré é conhecido, mas braço de pinguim... Mão de alface e braço de jacaré. Ó o Juca indo embora, ó. Tchau, Juca. Com o seu braço de... Tô falando 500. Um braço de Faltam 500. Faltou 500. O Zuca com seu braço de jogador de basquete. É outra história, meu amigo. Olha lá. Bem lembrado. Obrigado. É outro patamar. Braço de pinguim, Trajano. Não, agora antes era braço de jacaré, né? Pô, muito tem um brasileiro isso, aí que conversa com pinguim, virou sério, não sei o quê. Vai ver que o brasileiro eu conhecia mão de alface. Mão de alface eu usei durante muito tempo. Mas eu vou atrás dessa mão de pinguim. Como é que é a mãozinha do pinguim? Braço de pinguim. Braço de Entendeu? Pinguim. Braço de pinguim. Vamos chegar. Se a gente rolar mais um pouquinho com o Juca com seu braço de jogador de basquete, a gente chega em 6 mil. Vai, Juca. Quem vai dar o resultado da enquete? Dando o resultado da enquete, os 500 chegam logo.
Não é? Vamos lá. Quem é o grande vencedor da rodada? Botafogo, 52%. Corinthians, 16%. Fortaleza, 13%. Palmeiras, 19%. A agenda a partir de agora tem, chegando nesse mesmo link, o Joga Junto, agora mesmo, hein, falando tudo sobre as brabas. 11 horas tem o De Primeira, com o PVC, o André Hernan e a Grande Domi. 17 horas, live do Flamengo. E às 18 horas tem o Fim de Papo com a querida Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e grande elenco. E chegamos em 6 mil. É isso aí, rapaziada. Olha aí. 6 mil likes. Boa, Juca, com seu braço de pivô. LeBron James. Você tá mutado. Tá mutado, está mutado. Ele fala pelas mãos. Faz mímica aí, Juca. Fala, Juca. É o seguinte, a furadeira começou e a batação também. No último Muito minuto. bem. Isso é uma obra eterna. Essa obra aí do Juca vai durar quantos dias? O braço de furadeira estava acompanhando o posse de bola. O braço de furadeira. Aí, ao final do programa, o braço de furadeira voltou ao trabalho. Apareceu. Ele simplesmente vagabundeou durante 1 hora. Tá ganhando para trabalhar, parou de trabalhar para acompanhar a posse de bola. Terminou a posse de bola, o braço de furadeira entrou em ação. Como a gente passou do horário, ele ligou a furadeira. Isso. Achando que ele estava pronto. Eu não consigo enrolar mais. Já estou enrolando há 1 hora aqui o patrão, agora tem que trabalhar. Última aqui, ó. Braço que mandaram aqui, ó. Braço de motorista de Kombi. Com essa ficamos por aqui. Valeu, Trajano, Danilo, Juca, Arnaldo, Mauro e todos vocês que estiveram com a gente. Tchau.